Irmãos que se atentem agora, fiquem de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos fez, está nos fazendo e com certeza ainda há de fazer. Se liguem com o trono do céu, como dizia sempre o pastor Renato aqui, se ligue com o Wi-Fi do céu, né? Porque esse Wi-Fi, esse é o certo, a gente está conectado, amém? Saudades de ter o nosso pastor Renato aqui, né? Aquele homem alegre, saudoso, mas eu sei que Deus já entrou com providência, melhor dizendo, em tudo, e assim sendo feito a vontade dele, o pastor Renato estará de volta aqui conosco. Eu não sei quais são os planos de Deus, sei que são os melhores, né? Porque a palavra do Senhor ela mesmo garante. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus de maravilhas, Deus de poder e glórias, engrandecido, louvado, bendito seja o nome do Senhor, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que há todo o poder. Pai, aqui estamos reunidos como igreja do Senhor para adorar, exaltar, bendizer, enaltecer o teu santo e precioso nome. Pai, em nome de Jesus queremos assim, meu Pai, a toda a honra e toda a glória, porque pertence ao Senhor, não é dar ao Senhor, porque a glória, a honra, o louvor já pertence ao Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo, de todas as coisas. Pai, louvado, bendito seja o seu nome, aleluia, engrandecido seja o Senhor. Queremos declarar nessa noite, Pai, que o Senhor é santo, 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 poderoso, majestoso, glorioso, que não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que quebra o arco, o Deus que corta a lança, o Deus que queima os carros no fogo. Pai, queremos assim dizer que o Senhor é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach, o Deus conosco, o Deus poderoso, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Pai amado, Pai querido, a honra, a glória ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesse momento por tudo que o Senhor tem assim nos feito, por tudo que o Senhor está nos fazendo e com certeza o que o Senhor ainda irá de fazer, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel para continuar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu no decorrer do nosso dia. Obrigado, Senhor, pela providência que o Senhor assim proveu para nós nesse dia de hoje. Obrigado por esse dia chamado hoje. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia essa, Senhor, que se renova de manhã em manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Deus, a palavra dessa noite e de todo o tempo em nossas vidas é gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor assim veio fazendo, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, por ter derramado o teu sangue puro carmesim na cruz do Calvário, para que hoje nós estivemos aqui. Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por esse privilégio de estar na sua casa, para poder assim adorar, bendizer, exaltar o seu nome, ouvir a tua santa e maravilhosa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, que o Senhor assim tome primazia de tudo, Pai, que está sendo feito desde já neste lugar e que irá continuar sendo feito desde o início, como da oração, como dos louvores. Pai, em nome de Jesus, até a tua santa e maravilhosa palavra. Pai, que o Senhor conduza cada um que aqui nesse altar estiver, Pai, em nome de Jesus, e aqueles também que estão aqui na nave da igreja, aqueles também que estão a nos acompanhar pelas redes sociais, que sejam ricamente abençoados pela tua santa palavra, no teu santo poder. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha assim entrar com providência na vida de cada um que se faz presente aqui, esses que estão nos assistindo. Pai, se tiver alguém aqui nesse momento ou a nos assistindo com alguma enfermidade ou sentindo alguma dor, que pelo sangue de Jesus venha ser curado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor assim não venha nos despedir daqui da mesma forma que adentramos, Pai, mas que venhamos sair daqui melhores, que nós venhamos sair daqui renovados, transformados, regozijados pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos sentir cada vez mais a tua graça, a tua presença em nossas vidas, porque nós não somos nada sem ti. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder, com a tua glória sobre as nossas vidas. Vem, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer resposta aos corações daqueles que vieram aqui buscar. Pai, não deixa, Senhor, sair da mesma forma que adentrou. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Pai, abençoa cada vida aqui presente. Pai, não vieram aqui por vir, vieram aqui com propósito para ouvir a tua palavra, para receber alguma paz
Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai entrando com providência. Queremos, Senhor, assim ser tocados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que possamos estar sensíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz, a sentir o toque do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, não a nós, mas ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar operando nossas vidas, Senhor, desde o início até o final, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Shalom Adonai, amém. Erga suas mãos, vamos orar, continuar a oração, oração dobrada nessa noite, amém. Deus que abençoe a tua casa, a tua vida, aleluia. Pai amado, Pai querido, colocamos a vida dos teus filhos, dos teus servos na tua santa presença. Tu és o Deus todo-poderoso, o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és o Deus do impossível. Vem nessa noite, Senhor, operar na vida do teu filho, na casa, no lar, em toda a família. Faz uma grande obra nessa noite. Começa a libertar, começa a sarar, começa a curar, começa a operar os teus milagres. Nós pedimos nessa noite uma grande bênção sobre a vida dos teus filhos, aqueles que chegaram e aqueles que irão chegar e aqueles que não poderão vir. Que todos estejam nessa noite debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo do teu poder. Vem nessa noite operar. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor Jesus. E para o Senhor Jesus uma forte salva de palmas, amém? Aleluia. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Aleluia. Quem está alegre aí com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Ah, Jesus, o Senhor se faz presente neste lugar. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é vencedor. Adora Ele. Vitorioso és, não tempestades traz. Teu nome infalível é, os reinos vivam, teu trono acima está. Teu nome imutável nada
declare a glória a Ele. Santo.
igreja do Avivamento, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão mega felizes? Aplauda o Senhor aí bem forte. Eu estou muito feliz na presença do Senhor. A Bíblia fala que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, imaginem. E se não tiver tristeza, imagine como é que nós não estamos, hein? Imagine aí. O salmista diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aliás, isso foi Maria que falou quando foi anunciado o nascimento de Jesus, ela diz que a alma dela se alegrava pela presença do filho que ali estava no seu ventre. E o salmista também diz isso, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Como é que está a alma de vocês nesta noite? Está dizendo isso para Deus? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Recebe, Senhor, minha adoração nesta noite, o culto é teu. Como é que está você nesta noite? Você veio prestar culto ao Senhor ou você veio receber o culto que não é seu? Adore ao Senhor porque o culto é dele. E é muito bom ter vocês aqui nesta noite. É maravilhoso a presença de cada um de vocês aqui. Porque a palavra de Deus ainda diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Se com 2 ou 3 o Senhor já se faz presente, imagine com esse povo todo lindo que está aqui. A presença do Senhor aqui é real em nosso meio. Glória a Jesus. E eu estava ali na recepção e eu vi chegar uns rapazes bonitos. O Gabriel. Ixi, estou sem um óculos. Eu sei que foi 2, que é sobrinho do irmão Paulo. Gabriel, fica em pé. Quem é Gabriel? Fica em pé aí, Gabriel, por favor. Eita, aplauda o Senhor aí pela vida de Gabriel. E o nome do outro é como? Rodrigo. Fica em pé, Rodrigo. Eita, glória. Sejam muitos bem-vindos aqui em nosso meio. Sinta-se bem na casa do Papai do Céu, tá bom? Vocês são muito especiais. Tem mais alguém aqui nesta noite pela primeira vez que está aqui? Acho que não, né? Só eles 2 mesmo. Jesus abençoe vocês, tá bom? Gente, deixa eu falar com vocês. Dia 23, é sábado agora, terá o nosso encontro de mulheres, né? O chá com elas. Cadê as mulheres? Nosso encontro chá com elas será às 16 horas. O local? Não é difícil. Ó, vai estar no grupo de mulheres, tá bom? Mas de antemão vai ser uma bênção. Se vocês quiserem mais informação, pode ver com a pastora Leila o local direitinho. Vai começar às 16 horas. Nossa paleta de cor, para quem quiser, será amarelo. Tá? Mas se você não tiver roupa amarela, pode ir, claro que sim, tá? Pode ir com branco. Mas a nossa paleta de cor especial que nós escolhemos será amarelo. Imagine essas mulheres todas de amarelo, que coisa linda. E para quem não sabe, nós teremos uma mulher de Deus abençoada que irá ministrar para a gente. E ela congrega aqui agora, né, também. Fica bem, querida, é você mesmo, que eu esqueci teu nome. Manuela, aí, aplauda o Senhor aí. Essa mulher ungida estará ministrando nesse sábado no nosso chá com elas. Vai ser uma bênção, não falte, tá bom? No dia 30 e 31 de maio será aniversário do nosso templo, aniversário da IAP, 18 anos. Eita glória. Somos de maior agora. Ó a responsabilidade, hein, pastor Zan? Agora somos de maior. 18 anos da IAP, dia 30 e 31 de maio. Tem o vídeo não, né? Não, hoje não tem o vídeo não, né? Mas todos vocês estão convidados para estar aqui dia 31 de maio, tá certo? Quem vem, aplauda o Senhor aí. Amém, amém. Glória a Deus. Segunda-feira, a célula com os jovens. Jovens, não perca a célula não.
Gabriel, você está convidado para vir segunda-feira para a célula, viu? Rodrigo, você também é convidado para vir, viu? Segunda-feira para a célula. Todos vocês jovens. A filha da irmã Manuela está convidada também, viu? Para vir. Segunda-feira, nossa célula de jovens. Terça-feira temos o culto extraordinário, o culto de oração. Quarta-feira nós teremos o nosso culto da palavra, tá bom? Não falte. E nossos domingos esse culto de celebração abençoado, né, gente? Que é bom demais. É o que, pastor Pedro? Sim, o quê? Ah, sim, ele está convidado também. O filho da nossa irmã Emanuela está convidado para vir para o culto da célula, viu? É você mesmo. É isso, viu? Segunda-feira, tá bom? Glória a Deus, amém, né? Agora nosso momento de oferta. A palavra do Senhor diz que aquele que dá a semente, então é o Senhor que dá a semente. Se você tem uma semente para ofertar para o Senhor nessa noite, oferte com alegria. Quem dar com alegria lá no céu brilhará. Tem um corinho que a gente cantava na Assembleia de Deus que era assim: quem dá com alegria lá no céu brilhará, no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Senhor abençoará. Eita glória! Então, irmãos, vocês estão sendo convidados para ofertar ao Senhor nesta noite. Não se preocupe, que o Senhor realmente lhe recompensará, tá bom? Pai querido, neste momento nós oramos, Pai, por todos aqueles que vão ofertar nesta noite. Meu Deus, eu te peço uma bênção especial para cada um desses irmãos, Pai. Ó Deus, abre as portas para aqueles, Pai, que estão com as portas fechadas, que precisam de um emprego. Meu Deus, abre as portas, Senhor, para aqueles que precisam pagar um boleto amanhã, Senhor. Meu Deus, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és dono de tudo e de todos, o poder está em Tuas mãos. E nós lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós abençoamos cada vida nesta noite, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vitória, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Pode me ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Shalom, amém. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem forte. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Louvamos ao Senhor nessa noite, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Louvarei ao Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Louvarei ao Senhor nessa noite, porque somente a Ele é o louvor, a honra e a exaltação. Que Ele receba toda a glória nessa noite. Cada coração, cada vida aqui presente possa estar com seus corações
quebrantados, corações que sejam entregues ao Senhor, que você possa permitir que o Espírito de Deus fale em teu coração nessa noite, que Ele ministre dentro de você. Eu sei que quando nós entramos, quando nós saímos da nossa casa e vamos à casa do Senhor, é porque nós temos uma intenção, e essa intenção é de buscar a face dEle, amém? Eu creio que você veio para isso, para adorar o Senhor, ouvir a voz dEle, falar com Ele e também ser abençoado, amém? Quantos vieram ser abençoados aqui, querem a bênção do Senhor? Glória a Deus, eu também quero, amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quero dizer que ontem foi uma bênção a ação social que nós realizamos aqui. Deus abençoe cada voluntário, cada um que se fizeram presente na vida de Charles, de Tânia, que estão à frente do projeto, e cada um que veio, que trabalhou, nosso irmão Paulo, né, irmão Paulo, foi uma bênção ali, Jô, Marquinhos, todos que participaram nessa ação, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês, né, cada um que deu o seu serviço, que deu, né, a sua vida. Porque quando nós prestamos o serviço, quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos dando a nossa vida em favor de alguma coisa. E ontem foi a favor ou em favor de outras vidas. Prestamos serviços a eles e eles saíram daqui abençoados, quanto também nós saímos abençoados. Teremos outras ações e nós queremos contar com vocês, né, os voluntários, os que contribuem de uma forma ou de outra. Amém? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 12. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Também Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Você pode curvar sua cabeça? Pai, eu quero te agradecer que a palavra, Senhor, foi lida, e que a mesma, Senhor, venha falar conosco através do teu Espírito Santo.
Ó Deus, nós nos reverenciamos a Ti, nós nos colocamos diante da Tua presença e dizemos, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, que venha a rema, que venha a palavra de revelação nessa noite para cada coração, Senhor, para aqueles que já têm uma intimidade contigo e aqueles que ainda não têm essa intimidade com o Senhor, mas o mesmo Espírito que opera em um vai operar em outro nessa noite. O mesmo Espírito, Senhor, da palavra, o mesmo Espírito que convence o homem da justiça e do juízo do pecado, é o mesmo que vai estar, Senhor, ó Deus, falando conosco nessa noite, nos trazendo uma direção, nos orientando, Senhor, com relação àquilo, Pai, que precisamos fazer, como devemos ser diante de Ti e dos Teus olhos. Porque a Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contemplam os justos e os injustos. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Eu quero Te agradecer por cada família aqui representada, cada jovem, cada criança, cada adulto, ó Deus, enfim, cada pessoa que saiu da sua casa, que poderia estar em um outro lugar, mas decidiram estar aqui hoje, Senhor, ó Deus, e que o Senhor o abençoe, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, essa palavra é uma palavra bastante forte, essa história, porque ela traz algo muito forte, na verdade, com relação àquilo que nós podemos fazer para Deus, ou como estamos sendo diante de Deus. Há uma grande responsabilidade em servir a Deus, há uma grande responsabilidade em fazer as coisas as quais nós fomos chamados para fazer. Aqui hoje eu quero trazer um tema para essa mensagem, e o tema que eu gostaria de dar hoje seria esse tema: como você hospeda a presença de Deus nos dias de hoje? Como é que você está hospedando a presença de Deus dentro de você nesses dias? Porque a Bíblia fala que nós somos o templo ou a morada do Espírito de Deus, a morada do Senhor. Então, de uma forma ou de outra, nós carregamos a presença de Deus aonde nós estamos, aonde nós formos, amém? Então, a Arca da Aliança aqui, ela representava a presença de Deus, literalmente. Onde a arca estava, haveria glória. Onde a arca estava, havia direção, havia governo e havia manifestação divina. Porque onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus habita, há transformação, há mudança, há glória, há unção, há poder, há manifestação de transformação, de cura e de milagres. Mas algo aqui impressiona nessa história. A mesma presença, ela gerou dois tipos de resultados, ou gerou resultados diferentes. A presença de Deus, ela gera, ou gerou aqui nessa história, coisas diferentes, não é? Por quê? Porque na casa de Abinadab gerou um silêncio. Quem foi Abinadab? Foi um homem o qual estava hospedando a arca, ou seja, a presença de Deus dentro da sua casa por aproximadamente 20 anos. E dentro da casa de Obed-edom, a presença de Deus estava estagnada. Houve um silêncio naquela casa, nada acontecia. Mas a glória, mas a presença de Deus estava naquele lugar. A presença de Deus estava naquela casa. E a gente pode observar que na casa de Obed-edom, na segunda casa a qual a arca foi, houve manifestação de bênção, de prosperidade, de crescimento, de restauração, de alegria, de paz. Houve uma manifestação da presença de Deus na casa de Obed-edom. E isso aqui a gente pode frisar, pode fazer uma observação. Uma casa que havia 20 anos recebendo a presença de Deus, não aconteceu nada, mas uma casa que recebeu recentemente a presença de Deus, ela recebe também a manifestação da glória de Deus. Então eu quero falar uma coisa para você: a glória de Deus, ela independe do tempo que você tem caminhando com Deus ou não, porque se você pode ter 50 anos sendo crente, mas se você não dá abertura para o Espírito de Deus, não vai acontecer nada. Mas se você tem um mês de convertido, se tem um ano de convertido, de caminhada com o Senhor, isso pode fazer uma grande diferença, maior do que na vida de pessoas que já estão, um tempo, um ciclo muito grande, dizendo que está servindo a Deus. Então a questão não é o tempo, é a qualidade
que você pode estar oferecendo ao Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. É como você pode expressar e ser grato a Deus por aquilo que Ele realmente tem sido para você. Amém? Então essa mensagem, ela é extremamente atual, ela é atual. Por quê? Porque estamos vivendo dias em que muita gente está querendo, ou estão buscando apenas o poder de Deus, querendo a cura, querendo o milagre, mas sem compromisso com Ele. A gente vê isso, é muito crescente. Muitas pessoas hoje, elas estão buscando, na verdade, nas igrejas, nas campanhas de tal, campanha disso, campanha daquilo. Eu não quero dizer que eu sou contra tipo de campanha. Nós já fizemos campanhas aqui, quando precisamos nós fazemos também, mas pessoas que elas são movidas pelas campanhas, elas vão atrás das campanhas porque elas querem apenas a bênção e não o abençoador. Elas estão atrás do que Deus pode dar, do que Deus pode fazer, do milagre que Deus pode realizar, da bênção, da porta aberta que Deus pode fazer, da chave do carro, da chave do apartamento, enfim, uma série de situações que realmente beneficiam somente a nós mesmos ou a elas mesmas. Mas eu quero dizer uma coisa, que ter a presença de Deus é totalmente diferente de querer ter apenas as bênçãos de Deus. Há bênçãos de Deus que são bênçãos naturais, que elas vão estar sobre todas as pessoas, sobre os justos, sobre os injustos, sobre os bons, sobre os ruins, sobre quem faz o bem, sobre quem não faz, sobre quem anda certo e quem anda errado, que são as bênçãos naturais, como a chuva cai para a roça do ruim, do bom, de quem faz coisas erradas ou não. Tem bênçãos que vão acontecer porque elas são naturais, mas tem bênçãos específicas de Deus que só vão acontecer na vida daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que têm propósito com Deus, que obedece ao seu chamado, que obedece a sua palavra, que vive honrando ao Senhor. Aí vai acontecer. Mas tem coisas, fala, mas eu sou abençoado. Você é abençoado. Mas eu vivo uma vida que não tenho uma vida com Deus desse jeito, mas Deus também é abençoado. Claro, porque tem bênçãos que Deus vai te permitir passar, mas tem algumas bênçãos que vão ser restritas somente àqueles que vivem a vida de fidelidade ao Senhor. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar aqui é que quando a presença se torna comum, a transformação para. A casa de Abinadab recebeu a Arca da Aliança, a arca lá. Essa arca foi roubada pelos filisteus, e eles levaram a arca para lá, para eles, pensando que realmente aconteceria alguma coisa boa, mas aconteceu muitos problemas, e aí acabou realmente a arca sendo recuperada e foi para a casa de Obed-edom, para a casa de Abinadab. E chegando lá, essa arca acaba ficando ali, e a presença de Deus, a presença da arca acaba se tornando comum no meio daquele povo, no meio daquela casa. As pessoas, elas pararam de valorizar a presença de Deus ali dentro, se acostumaram. Sabe como é? Às vezes tem pessoas que têm uma vida com Deus e acaba chegando um tempo que ela acaba se acostumando com o Evangelho, se acostumando em ser crente, se acostumando com a presença de Deus, e acaba, na verdade, começando a valorizar outras coisas na sua vida, porque vai chegando vai chegando outras, vem outros entretenimentos, e às vezes isso acaba afastando, deixando as pessoas um pouco dispersas com relação à sua vida espiritual. Aqueles que tinham uma vida de oração não tem mais, aqueles que tinham uma vida que buscava, que estudava, que meditava na palavra, não faz mais. Por quê? Porque o corre-corre da vida, muito trabalho, muito excesso de muitas coisas, de estudos, excesso de tudo, e muitas vezes as prioridades se tornam outras, a motivação acaba se tornando outra, e não realmente a presença de Deus. Cultivar a presença de Deus na sua vida. A Bíblia fala que todas as coisas um dia vão passar, mas a palavra de Deus não passará. E a palavra de Deus aqui está falando sobre promessas que o Senhor fez, promessas de uma vida eterna, de uma vida para sempre com Ele,
de uma vida onde estaremos gozando de tudo aquilo que realmente foi prometido, porque Jesus, antes da sua ascensão ao céu, antes da sua subida ao céu, ele fez a declaração dizendo que ele subiria, que ele iria, mas ele iria preparar um lugar para que todo aquele, né, que cresce nele, todos aqueles que buscassem realmente a ele, a Deus, receberia a salvação e a vida eterna, e estaria com ele nesse lugar que ele foi preparar. E esse lugar, irmãos, que Jesus foi preparar, é um lugar maravilhoso, é um lugar que está preparado hoje para todos aqueles que realmente aceitarem essa aliança do sangue de Jesus que foi derramado ali no Calvário, que entregou o seu coração para o Senhor e abriu mão dos prazeres da carne, abriu mão de muitas coisas que o mundo tem para oferecer, do sistema desse mundo que tem muitas vezes rompido, né, com esse sistema que tem operado nesses dias, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e Paulo diz que não devemos nos conformar ou nos tornar igual à forma que o mundo realmente está vivendo. O sistema é um sistema pecaminoso, e nós precisamos realmente todos os dias nos afastar dessas coisas que nos afastam de Deus. Então o que a gente vê aqui é que muitas vezes nós talvez, né, temos deixado que a presença de Deus se torne comum na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus talvez tenha sido deixado para o segundo plano, quando Ele é o primeiro plano para a vida de cada ser humano, porque foi para a glória dEle, para o louvor dEle que Ele te criou. Deus não criou a humanidade para se perder, é tanto que Ele fala em João 14, Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para todo aquele que aceita, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que decide no seu coração entregar a sua vida a Ele, as paixões desse mundo, e se voltar a Deus. Então nós não podemos perder a presença de Deus, não podemos deixar que essa presença se torne comum, porque a partir do momento que nós deixamos isso de uma forma muito comum na nossa vida, nós perdemos a bênção, a transformação para a nossa casa, para a nossa vida. Então a casa de Abinadab, ela ficou desse jeito, a arca ficou ali aqueles anos todos na casa dele, mas a Bíblia não registra nenhum tipo de coisas que poderiam ter acontecido lá. Não aconteceu, não fala sobre um avivamento, não registra sobre um quebrantamento. A Bíblia não relata sobre milagres que poderiam ter acontecido na casa de Abinadab, e também nem cita sobre transformação espiritual, porque eu não consigo entender como é que a presença de Deus pode estar em uma casa, pode estar na vida de alguém, e não haver transformação, não haver regeneração, não haver restauração na tua vida, porque a presença de Deus transforma, regenera, salva, cura, perdoa. A presença de Deus, ela faz coisas maravilhosas. Então a presença de Deus estava lá, mas se tornou comum para aquela casa. E eu faço a pergunta para você nessa noite: como é que está a presença de Deus aí? Ela tem sido viva todos os dias, ou ela tem se tornado comum para você? Talvez algumas pessoas podem estar vivendo esse momento, uma fraqueza espiritual, pode estar frio na fé, pode estar um pouco morno, né, na sua intimidade com Deus, mas você entrou aqui nessa noite para ouvir essa palavra, irmão. Deus, Ele quer você avivado, Ele quer você restaurado, Ele quer avivar a tua alma, o teu coração, a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele quer encher vocês do Espírito Santo, Ele quer renovar o teu coração, Ele quer tirar toda a frustração, Ele quer tirar tudo aquilo que te afasta dEle, Ele quer fazer você romper novamente em fé, Ele quer que você viva o melhor que Ele tem. Então, esse aqui é um perigo da familiaridade espiritual. Muitas vezes acabamos nos familiarizando, né, com aquela questão. Às vezes perdemos a reverência, perdemos, né, aquela coisa de muitas vezes não respeitar ou valorizar aquele que é supremo, aquele que é soberano diante de nós ou para nós. E é muito importante a gente parar para entender sobre isso, porque às vezes nós podemos nos acostumar com algo que não é para se acostumar, e muitos têm ido por esse caminho, porque hoje
a tecnologia tem avançado, a ciência tem se multiplicado, como diz Daniel, e isso realmente já tinha se falado lá atrás, e há uma preocupação muito grande com isso. Apesar de a ciência, a tecnologia avançar, isso é muito bom quando nós sabemos usar, quando nós sabemos aplicar isso na nossa vida, na igreja, nossa profissão, enfim, mas na nossa vida espiritual. Mas quando nós não sabemos usar, isso é um perigo e pode causar destruição, né? Afastamento da presença de Deus. Hoje você acha que as pessoas que não tinham acesso aos smartphones, às redes sociais, eram mais crentes, ou hoje estão sendo mais? Você acha que quando você não tinha o celular na mão, você orava mais, você tinha mais temor a Deus, ou hoje que você tem esse negocinho tão pequenininho aí, que pode ser um instrumento de destruição, como também pode ser um instrumento de bênção, de ganhar vidas, de edificação? Mas também, se não soubermos usar esse aparelho, nós podemos cair. Muitas pessoas hoje têm caído na pornografia, né? Tem caído em muitos vícios e jogos, enfim, muitas coisas que são abertas para todas as pessoas de todas as faixas etárias, todos os níveis sociais. A mesma rede que o rico pode acessar, o pobre acessa. Enfim, é algo que todos hoje, quem tem um aparelho desse em uma internet, ela tem esse acesso, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque a Bíblia diz que não devemos colocar os nossos olhos naquilo que não é bom. O salmista fala: não porei os meus olhos naquilo que é mal. Ou seja, onde você tem colocado os seus olhos, onde você tem colocado o seu coração, porque aquilo que o teu olho colhe, aquilo que o teu olho vê, desce ao teu coração, e quando chega lá dentro do coração, isso pode corromper a sua vida espiritual, pode corromper o seu relacionamento com Deus, pode mudar o seu pensamento, pode mudar a sua estrutura espiritual, pode mudar você por completo, pode fazer com que pessoas que tinham uma vida amável, amorosa, ela se tornar uma pessoa mais ruim, mais difícil. Então nós precisamos compreender que não podemos perder a presença de Deus. E às vezes tem pessoas que estão vivendo uma vida dizendo que são um evangelho, que é um cristão, mas na verdade a presença de Deus não está mais lá. Saul, ele pensou que a presença de Deus ainda estava nele, que o Espírito de Deus estava nele. Quando Deus manda ele ir lá destruir Agag, destruir todo aquele povo que realmente era para ser destruído, Deus falou: não poupe ninguém. E Saul, ele olha os gados, olha alguns animais, olha algumas coisas, e ainda acaba poupando a vida do rei, que era inimigo de Israel. E ele vai e volta para casa, e chegando lá, Deus manda o profeta Samuel procurar Saul e fala assim: olha, fala para ele, porventura é melhor obedecer ou sacrificar? Então fala para ele que hoje eu deixo a sua vida. A partir de hoje o meu espírito não estará mais nele. Eu rejeito o seu governo, eu rejeito o seu reinado. E ali o profeta chega diante dele e fala assim: porventura, assim diz o Senhor, é melhor sacrificar ou obedecer? Porque Saul vem dizendo: ah não, porque eu peguei os animais para poder oferecer um culto, um sacrifício a Deus, oferecer algo ao Senhor. Ei, quem diz que Deus está querendo sacrifício de tolo? Quem diz que Deus está querendo sacrifícios que na verdade não vão chegar às suas narinas para receber o cheiro suave da oferta? Às vezes nós pensamos que aquilo que estamos fazendo, porque é conveniente a nós, achamos que vai ser conveniente ao Senhor, porque achamos que é bom para nós, vai ser bom, ou seja, vai ser a vontade de Deus. E nem tudo aquilo que você pensa que é bom, e nem toda a sua boa intenção vai agradar o nome do Senhor. Então aqui a gente começa a perceber que a maneira que era para ter tirado a arca de lá até levar para Jerusalém, era para ser com todo um cuidado, todo um rigor, com detalhes, com princípios. E Deus é um Deus de princípio. Deus não quebra princípios. Ainda que alguém fale: Senhor, mas eu sou o teu filhinho, mas eu sou isso, aquilo, mas quebrar princípio, Deus não opera. Deus não opera onde há quebra de princípios. Deus é verdadeiro, Deus é reto. Deus não aceita o jeitinho brasileiro. Porque não, isso aqui não, Deus não aceita. Ou é sim ou é não.
o que se passa disso é de procedência maligna. Ou você é ou você não é. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é servo ou não é. Então não tem meio termo. Não tem esse negocinho de falar, porque tem que ser assim, mas posso fazer isso, porque desse jeito é melhor. Não, é o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz que é para você fazer, o que é para nós fazermos? Então precisamos seguir o que está escrito. Então não é porque eu acho. Deus não vai pelo achômetro de ninguém. Ele vela pela sua palavra. E ela deve ser cumprida. Então, Davi manda tirar a arca de lá. Davi sabia que a arca não deveria ser tirada de lá sem levitas. Então Davi já quebra um princípio. Porque ninguém poderia tocar na arca a não ser os levitas. Alguém que estava consagrado, que foi preparado, que foi direcionado, que foi ungido para isso. Então, aqui houve uma quebra de princípio. Tem algum som saindo aqui, gente? O título de hoje: uma porta que só abre. Obrigado. Então, Davi ele já faz algo de errado para tirar aquela arca dali. A gente vai perceber aqui é que hoje existem pessoas que estão acostumadas com culto, estão nos cultos, né? Acostumadas com louvor, né? Acostumadas com a Bíblia e acostumadas com a oração. Se acostumaram, né? Estão vivendo acostumado com essas coisas. O coração endureceu, né? Há pessoas que entram e da nossa. Há pessoas que entram na igreja da mesma forma que entra, né, em qualquer lugar. Como é isso, pastor? Mas a pessoa entra no culto, entra na igreja, entra no templo, da mesma forma que entra, às vezes, numa festa, num bar, na casa de um amigo, no lugar de resenha. É o jeito. Como é isso? Perdeu a reverência, perdeu o temor. E acha que esse lugar é o mesmo lugar, é um lugar social, pastor. Eu vou lá na igreja porque é um lugar legal, porque eu tenho pessoas que eu gosto. Claro, é bom ter pessoas que você gosta, sim, mas você precisa estar nesse lugar no propósito de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de dar a Ele aquilo que é devido. Claro que manter um relacionamento, manter, né, uma comunhão entre os irmãos, isso é maravilhoso, mas tem que estar tudo ligado um ao outro. Eu não só vou ao culto porque eu quero bater um papo com uma pessoa, com um amigo, vou lá ver não sei quem, não, matar a saudade. Não, irmão, não é sobre isso. É sobre você valorizar aquele que vai falar o teu coração, falar com você, não é? Vai te orientar, vai te dar uma direção para a sua vida, não é? Para você ter uma vida bem direcionada, para você viver uma vida próspera. Porque a palavra de Deus, ela vai nos direcionando, e à medida que ela vai direcionando o homem a estar na presença de Deus, viver um relacionamento com Ele, aí o homem, ele vai ter realmente uma direção para todas as áreas da sua vida, para ter um relacionamento abençoado, um casamento feliz. Você que é jovem, de poder receber de Deus através da Bíblia, da direção do Espírito Santo, né? Essa direção de quem vai ser essa pessoa que você vai ter um relacionamento, você vai namorar com ela, vai ter, né, esse momento de conhecimento, se é esse jovem, se é essa jovem, se é essa pessoa que realmente Deus quer para você. Enfim, em várias outras coisas, vai dar sabedoria para você fazer um curso na faculdade, para você ser bem estabelecido no seu comércio, para você ser um empreendedor, para você ser um líder, para você ser alguém servindo a Ele, fazendo algo que venha o agradar. Amém? Estão aqui comigo, gente? Então, o maior perigo aqui não é estar longe da presença de Deus. Qual é, pastor, o maior perigo então? O maior perigo é estar perto dela e continuar vazio. Tem muita gente que pode estar, estou na presença de Deus, mas está vazio de Deus. E tem pessoas que estão afastadas, mas quando elas encontram o Senhor, ela se enche de uma forma. Você viu aquela pessoa que estava lá no mundo fazendo tanta coisa errada, quando ela entrega a sua vida para Jesus, né? A vida dela é transformada e ela fica numa alegria tão grande, aquele primeiro amor que contagia ela e vai contagiando muitas pessoas. Então, a presença de Deus, ela deve ser renovada todos os dias em nossas vidas. Precisamos voltar ao primeiro amor todas as manhãs,
Você dorme hoje, Senhor, eu quero estar cheio de Ti, Senhor, eu quero Te amar, eu quero Te honrar, eu quero Te obedecer. Ó Senhor, eu vou dormir amanhã, me dá um dia onde eu possa conseguir, Senhor, estar cheio do Teu Espírito Santo novamente, que o Teu Espírito Santo não se afaste de mim. Eu vou para o trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para a casa de tal pessoa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, que eu possa ser um instrumento Teu para tocar em vidas, para abençoar pessoas. Eu quero ser um instrumento do Senhor para esses dias. Sabe, é você estar desejando a presença de Deus e louvar a Ele, porque a presença dEle está em você. Então você pode frequentar ambientes de glória e ainda assim nunca permitir que Deus transforme o seu interior. Então não é por muito ir ao culto que Deus vai estar em você. Não é porque você já tem 10 anos que vai para a igreja e não perde uma célula, um GC, um grupo de crescimento, que Deus está em você. Não. Tem muitas pessoas que estão nos templos hoje, mas não tem compromisso com Deus. Então a questão não é essa. A questão não é a quantidade de dias que você pode estar no culto durante a semana, mas é como você reage à presença dele em você. Como você permite, como você anda com Deus, como é a sua comunhão com o Senhor, amém? Segundo ponto é quando os homens, ou quando o homem quer carregar a presença do seu jeito, sempre haverá quebra. Quando a arca foi tirada dali da casa de Abinadab, e foi tirada de qualquer jeito, porque não era para tirar daquela forma, era para ter os levitas, como eu falei, mas a arca vai, saindo Davi, ele vai levando com a multidão, Uzá, e seu irmão, eles vão ali, preparam uma carruagem, que foi em um modelo de uma carruagem dos filisteus, de um modelo pagão, então eles preparam a carroça até nova, tiveram até um cuidado de preparar algo novo, mas não era o modelo. E quando nós, irmãos, saímos do modelo de Cristo, a gente se perde. Quando a gente sai do modelo de Cristo, a gente realmente a quebra de aliança. Jesus, ele trouxe o modelo. Deus tem nos dado o modelo de como servi-lo, de como sermos diante dele. Então o que a gente percebe é que aqui houve uma quebra. Davi, ele queria levar a arca para Jerusalém. A intenção era boa? Era, porque a arca teria que estar em Jerusalém. A presença de Deus tinha que voltar para Jerusalém, porque era lá que tinha que ficar, foi para lá que foi construída. Então eles tentaram agora conduzir essa arca, a intenção era boa, mas fizeram do jeito errado. Então não adianta você querer fazer algo para agradar a Deus da forma errada. Até para fazer as coisas para Deus tem que ser da forma certa, não é de qualquer jeito, não é quebrando princípios, não é desonrando ao Senhor, não é desobedecendo a Deus, tem que estar atento aos mandamentos, atento à direção de Deus, Porque uma coisa, Salomão disse que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O nosso coração, às vezes, deseja uma coisa e pensa uma coisa e quer uma coisa que aparentemente é bom aos nossos olhos, mas para Deus é reprovável, Deus não aceita, Deus não quer. Então, isso aconteceu aqui. Colocaram a arca em um carro novo, eles copiaram esse modelo dos filisteus. Era um carro moderno, era prático e era também mais confortável fazer isso. Eu quero falar uma coisa para você. Às vezes nós queremos trilhar os caminhos ou caminhos de conforto, os caminhos mais fáceis, pegar talvez os atalhos, mas Deus, ele não trabalha desse jeito. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo lá do Egito e levar para a terra prometida, eles tinham duas opções: ou eles poderiam ir pela terra dos inimigos, ou então ir pelo mar. E Deus preferiu ir pelo caminho mais longe e também pelo mar, porque o caminho dos inimigos era o caminho mais perto, era a rota mais perto para eles chegarem à terra prometida. Mas Deus não levou pelo lugar mais perto, levou pelo lugar que deveria ser. Então às vezes nós queremos encurtar o caminho para algumas coisas, queremos queimar as etapas, queremos pular as fases, Não sei se alguém já jogou um videogame aqui e às vezes fala assim, o nível 1 aqui está muito fácil, eu vou logo para o nível 2, eu vou logo para o nível 3 e logo
querer passar, porque está doido para chegar lá na última fase, né? Então não é fácil, isso aqui é besteira, é falar igual o Fábio, né? Isso aqui é mamão com açúcar. Coisa simples, né, Fábio? Mas tudo, irmão, tem um processo. Mesmo que você sinta simples hoje fazer algo, continue fazendo, porque você está no caminho certo, dentro do princípio. As coisas de Deus, elas não é para queimar etapa, não é para queimar fase nenhuma. Tudo tem que ser no seu lugar, no seu tempo, como Salomão disse, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para você estar aqui, há um tempo para você sair, há um tempo para você tomar uma decisão, há um tempo para você ir, há um tempo para você vir, há um tempo para você pular, há um tempo para você parar de pular, há um tempo de você sorrir, há um tempo também de passar um momento de reflexão. Então há um tempo para tudo. A gente precisa entender que o tempo de Deus é perfeito. Amém? Esse não era o modelo de Deus, da carruagem. E aqui está o problema da geração atual, sabe o quê? Muitos querem adaptar Deus à sua cultura. Muitos querem colocar Deus dentro da sua cultura. E Deus, ele não se encaixa na cultura do homem. Deus não se encaixa na vontade do homem. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós que precisamos nos encaixar na vontade dEle, no tempo dEle, em todas as coisas, né? E na cultura de Deus, a cultura do reino. Então nós não podemos sair dessa cultura do reino, precisamos nos inserir a cada dia na cultura, né? Na obediência, na honra, no servir, no amar, no respeitar. Então, às vezes a gente quer fazer da nossa forma. Então, muitos querem o evangelho sem renúncia. Ah, não, eu posso ser um crente, mas eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu vou fazer. Não, que nada, isso aqui é relativo, irmão. Não, porque isso aqui foi para o povo lá do passado. Não, hoje nós estamos no século 21, a gente pode fazer. Não, é outra coisa agora, o negócio é diferente. Deus mudou? Deus muda por causa dos séculos, Deus muda por causa dos anos, Deus muda por causa das culturas, das filosofias, das faculdades, do que estão ensinando aqui, porque a ciência avançou, multiplicou. Não, não. Deus, ele continua o mesmo, ele é imutável. O pensamento de Deus é o mesmo, e o pensamento dele para toda geração, para toda a humanidade continua sendo o mesmo. Lá em Jeremias diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. O pensamento de Deus é esse. Os planos do Senhor continuam os mesmos. Então muitas pessoas, elas querem o evangelho sem renúncia, querem promessa sem santidade, querem unção sem oração e querem poder sem a cruz. Sabe, querem viver de qualquer jeito, só querem os bônus, né? Os ônus do evangelho, ou seja, os princípios que devem ser seguidos não querem. Ah, pastor, mas esse negócio é difícil. Um dia eu me deparei com uma pessoa que ela disse que tinha acabado de fazer uma aliança com Jesus, e ela começou a frequentar a igreja, e depois ela chegou para mim e falou assim, eu falei: como é que você está, varão? Ele falou assim: pastor, o negócio aqui, eu fiz uma aliança com Jesus, mas o negócio não é fácil não, viu? Obedecer os mandamentos é difícil. Eu falei: mas Jesus não disse que seria fácil. Ele falou que no mundo vocês teriam aflições, mas eram para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, venceu o sistema, venceu o pecado, e Jesus é o nosso modelo para não pecarmos também. Jesus é o modelo para mim, para você, de seguirmos essa vida, vivendo uma vida de integridade, como Josué, ele faz a declaração lá com o povo de Israel, quando ele percebe que alguns dos israelitas tinham desviado da presença de Deus, começaram a servir e seguir outros deuses, entraram na idolatria. Josué, ele reúne toda a congregação de Israel, e ele fala assim: olha, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, escolham hoje o Deus a quem vocês irão seguir ou servir. Se for o Deus dos seus antepassados, que vocês sirvam, mas eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com integridade e com fidelidade. Então não é apenas servir, tem que ter fidelidade, tem que ter integridade, tem que ser íntegro naquilo que você faz. Sabe por quê?
Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, que você carrega a presença de Deus em sua vida, você é um representante dele aqui na terra. E onde você chega, onde você pisa a planta do seu pé, onde você vai, a presença de Deus está sendo levada com você. E aí eu faço uma pergunta a você nesse momento. Você já parou para pensar nisso? Que se você carrega a presença de Deus, onde você chega, essa presença de Deus tem feito a diferença? Ou você está indo em lugares que a presença de Deus não cabe? Mas às vezes, podemos até falar, alguém pode até falar, pastor, mas tem lugar que na verdade Deus vai até comigo, até na porta, e quando chega daquela porta para lá, Senhor, fica aqui, porque aqui você não pode entrar não. Então quer dizer que você pode entrar e Deus não pode, então se Deus não pode, você pode? Então tem coisas que a gente precisa rever, algumas práticas que talvez temos cometido, e achamos que isso é muito fácil, porque não, Deus pode estar até aqui nesse lugar, ali na frente não pode não, então o Senhor fica aqui, eu tenho uma parceria com Deus, Alguém pode falar, Deus é meu passa. Não tem negócio de passa com Deus não, irmão. Essa gíria aí é de malandro. Com Deus é sério as coisas. A gente não pode brincar com Deus. Sabe por que os judeus hoje, eles não falam o nome de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira? Porque muitos brincaram demais em usar o nome de Deus. E a Bíblia fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles aprenderam uma coisa. Hoje, todo mundo brinca com o nome de Deus. Deus é mais, não sei o que lá, todo mundo é com brincadeira, com piada com o nome de Deus. Muitas vezes perderam a reverência do nome de Deus. E hoje, eles, para não direcionar diretamente o nome Adonai, ou outro nome que na verdade eles nem pronunciam, que é o Yud He Vav He, que é o tetragrama, o nome realmente perfeito dele, e eles falam Hashem, o Senhor, porque eles têm medo de pronunciar o nome de qualquer jeito. Então quando ele fala Hashem, ele fala o nome do divino. Então às vezes, irmãos, nós brincamos muito com a questão das coisas de Deus, e a gente precisa ter essa reverência com relação a Deus. Você pode brincar com um amigo, pode brincar com um parente, pode brincar com alguém, mas com o nome de Deus não devemos brincar. Deus é santo. Amém? Então muitas pessoas não têm renunciado essas coisas, mas têm renunciado o Evangelho. Então Uzá toca na arca, porque ele viu que a arca estava sendo conduzida e chegou um certo momento do caminho, a arca da aliança ia cair. E Uzá, ele chega ali por trás para poder segurar a arca, e no momento que ele segura a arca, que ele toca na arca, ele morre, porque ele não poderia tocar. Davi sabia disso, e ele acabou morrendo. Eu quero falar uma coisa para você. Eu vou usar isso aqui para liderança aqui agora. Talvez tenha alguma pessoa que é líder de alguma célula, líder de alguma coisa, ou já foi. Mas eu quero falar uma coisa, porque às vezes também há uma negligência da liderança. Elas podem errar, e isso pode gerar morte. Então aconteceu isso com ele, porque Davi, ele não foi sábio. Ele permitiu que alguém fizesse aquilo que não era para fazer. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que estamos fazendo concernente às coisas de Deus. E nem sempre porque uma pessoa ela quer fazer algo que o líder deve aceitar ela fazer. Tem que ter uma preparação, tem que ter todo um processo na vida dessas pessoas, e não permitir que as pessoas, às vezes, pelo fato de querer fazer e de mostrar realmente ser tão generoso, e acabar permitindo que tal pessoa faça porque ela quer fazer. Entender que nem toda boa vontade de pessoas vai agradar a Deus, porque tem gente que não está na condição de fazer, tem pessoas que não estão prontas para fazer, mas ela tem a intenção, ela tem a vontade, a força de vontade, mas ela tem que ser preparada, passar por um processo de aprendizado, de limpeza, de purificação, se santificar. Então tem que ter muito cuidado. Amém? Eu estou falando isso também, está sendo
está ministrando na minha vida também. Então eu quero dizer que boas intenções não substituem a obediência. Não adianta a boa intenção se não tiver obediência a Deus. Então estamos vivendo aqui, irmãos, dias em que o pecado virou entretenimento. As pessoas estão brincando com o pecado. É uma forma de se divertirem. A santidade virou um exagero e a reverência virou fanatismo. Então hoje a gente vê algumas pessoas, quando alguém está querendo viver uma vida na presença de Deus, alinhada com Deus, alguém quando quer induzir outro a fazer alguma coisa errada, ou está fazendo o que eles fazem, acaba dizendo: você está sendo religioso, você está sendo muito fanático, irmão. Não tem nada não, bobagem isso aqui, Deus não vai levar isso em conta não. Quem disse? Ou você é santo ou você não é. A palavra diz em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais, mas aquele que for sujo, suje-se mais. Como é que você está hoje? Está buscando se santificar, se limpar? Ou você ainda não entendeu o propósito de servir a Deus? Deus continua santo, irmão. Deus não muda para caber na geração. A geração é que precisa se alinhar a Deus. Terceiro ponto para finalizar: quem honra a presença vive a transformação. Quem honra a presença de Deus, ela vai viver a transformação na sua vida. Na casa de Abinadab, nada aconteceu naquela casa. Tudo era comum, tudo era normal. Deus não realizou nada naquele lugar. Por quê? Porque Ele não quis? Não. Porque aquela família não deu acesso. Aquelas vidas não deram acesso ao Senhor. E isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós, irmãos. Quando nós não damos acesso à presença de Deus em nossas vidas, a nossa vida vai continuar a mesma coisa. Não haverá mudanças, restauração, não haverá manifestação da presença de Deus. Por isso que muitas pessoas estão tristes, sem paz, sem alegria. Irmão, tu não é crente? Irmão, eu estou sem paz. Não, está tudo dando errado, porque você sabe onde está a presença e você não tem acesso, ou você não tem aberto o seu coração para que essa presença mude tudo dentro de você. Há muitas pessoas tristes, aflitas, sobrecarregadas, cansadas, se sentindo sozinhas, se sentindo um ninguém, um vazio dentro da sua alma, porque o vazio da alma, somente a presença de Deus, só o Espírito de Deus pode preencher o coração de quem está se sentindo vazio. Às vezes tem bens materiais, mas está faltando alguma coisa. Você tem tudo, tem um trabalho bom, tem um salário bom, mas você sente, sabe, aquele negócio assim, está faltando alguma coisa. E você vai buscando de uma coisa, vai buscando de outro lado, vai buscando de várias maneiras, e você talvez continue se sentindo desse mesmo jeito. Aí vai buscar numa festa, na bebida, nas drogas, vai buscar nos prazeres da carne, no sexo, na prostituição, na fornicação, e nada preenche o vazio da alma, porque esse vazio só pode preencher a presença de Deus, do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus é que transforma, é que enche, é que renova, é que dá vida. Então, quando existe honra, existe transformação. Então, na casa de Obed-edom, a arca chega, e em apenas 3 meses, irmãos, 3 meses naquela casa, houve algo maravilhoso. Quando a arca chega naquela casa, Deus abençoa tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Deus abençoou tudo. A atmosfera foi mudada, a casa começou a prosperar, houve paz, alegria, houve, sabe, manifestação da presença de Deus, regozijo. Agora a gente vê um contraste muito grande. Como eu falei, Abinadab, 20 anos, silêncio. Obed-edom, 3 meses, evidência. Eu faço uma pergunta a você nessa noite: você quer continuar a estar vivendo do jeito que você está? Ou você quer uma transformação na sua vida? Um tempo novo, uma fase nova, um tempo novo, sabe, de avivamento, de manifestação da presença de Deus, um novo tempo com Deus, um novo tempo na presença do Senhor. Mas o que isso precisa fazer?
que precisa ser feito é você renunciar. Renunciar a todas as coisas que estão te afastando da presença de Deus. Então a diferença não era a arca, era a forma que estava honrando a presença de Deus. A questão não é a presença de Deus, é como você está honrando Deus. Como é que você tem honrado ao Senhor no seu trabalho? Como é que tem honrado lá dentro? Tem dado exemplo de que você é um servo de Deus lá dentro? As pessoas têm olhado para você e têm falado: esse aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus. Quando chega, as coisas mudam. Chegou aqui, olha, as vendas melhoraram. Chegou aqui, o negócio fluiu. O negócio estava quebrado, consertou, voltou a funcionar. Estava um clima pesado. Quando ele chegou, houve, uma leveza. Porque há uma diferença entre aqueles que estão carregando a presença de Deus e aqueles que não estão carregando a presença de Deus. Então a presença de Deus não reage ao tempo, a presença de Deus reage à honra. Não é o tempo que você tem. Eu nasci na igreja. Sim, e como é que está a sua vida com Ele? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que você está honrando ao Senhor? Então quando a presença encontra a reverência, a entrega, a santidade e a fome espiritual, a desejo por Deus, a fome pela presença de Deus, Então eu quero finalizar aqui agora, já vou encerrar. Eu peço, se você puder ficar de pé. Quero dizer que quando Davi, ele ouviu a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, ele entendeu que o problema nunca foi a presença. Davi ficou com medo da presença de Deus quando ele mata Uzá, e ele temeu, e ele foi embora. Depois que ele percebe que a casa de Obed-edom foi abençoada, ele entendeu que o problema agora não era que ele estava diante de um Deus de justiça, que matava, que consumia, mas ele entendeu que foi a falta da honra que causou a morte. E tem muitas pessoas que estão mortas, mesmo estando vivas fisicamente. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, estão caminhando, estão trabalhando, estão sobrevivendo, mas estão mortas espiritualmente. E o Senhor trouxe você nessa noite para te mostrar isso, e para te dizer que Ele é o Deus de toda a terra, o Deus da vida, o Deus que ressuscita aqueles que estão mortos, aqueles que morreram, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que deixaram por algum motivo a presença de Deus. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje é uma noite de reencontro. Hoje é a noite do primeiro amor. Hoje é a noite da entrega. Hoje é a noite de retornar a carregar a presença. Eu não sei como você entrou aqui hoje, como é que está a sua vida com Deus. Se você em algum momento se afastou do caminho, como o filho pródigo, saiu da presença do Pai, foi embora para viver uma vida dissoluta. Hoje o Senhor te diz: você chegou, você veio na hora certa, porque hoje eu quero ter um encontro contigo. Os braços do Senhor estão abertos, os braços dele continuam abertos para você. Ou talvez você ainda não fez uma aliança com Jesus, ainda você não é um cristão, ainda você não se entregou para Ele, porque você achou que a vida é só isso. Mas eu quero te falar que a vida eterna é muito maior do que essa vida terrena. Há um Deus no céu que já preparou um lugar na eternidade para cada um daqueles que entenderam isso e aceitou seu Filho como o único Salvador da sua vida. Talvez você chegou aqui hoje, você entendeu que precisa entregar sua vida para Jesus, honrar o Senhor com a sua vida, honrar o Senhor onde você for, carregar a presença dEle. Talvez você tenha carregado pessoas ou carregado sentimentos dentro do seu coração, mágoa, carregado pessoas que te feriram,
isso tem te machucado, isso tem te colocado para baixo. Mas se tem alguma coisa que você precisa carregar hoje, é a presença do teu Abba, é a presença do teu paizinho. É você abrir o seu coração, é você permitir dar acesso a Ele nessa noite. E nessa hora eu quero repreender todo espírito que trava a vida das pessoas a uma reconciliação com Deus. Nessa noite, Pai, eu te peço agora, envia anjos com espada de fogo desembanhada, porque existe uma batalha nessa noite. Corações, Pai, que queiram, que quer ter uma aliança contigo, mas tem uma batalha travada no coração, na mente. Eu quero pedir agora, Senhor, que os teus anjos agora comece a envolver esse lugar e a manifestar o teu poder, quebrando todo o mal, desfazendo toda a cadeia, toda a resistência, todas as correntes eternas sejam quebradas nessa noite. Eu quero declarar salvação nessa hora, enquanto a igreja vai estar orando. Nós declaramos salvação nessa noite, declaramos salvação do Senhor nessa noite. Senhor, a tua palavra diz que é o Senhor que envia as almas para serem salvas. A palavra foi pregada. Deus, se tem alguém nessa noite que quer viver uma vida te honrando, Senhor, alguém que talvez quebrou o princípio, que talvez quebrou a aliança, nessa noite, que o Senhor conduza elas aqui à frente, Senhor, para assim fazer, para assim renovar a sua aliança contigo nessa noite, entendendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a ti senão por Ele, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é aquele que dá vida e vida e abundância. Meu Deus, vai agora, Senhor, visitando cada um dos corações, vai visitando agora, Senhor, esse jovem, essa jovem, vai visitando, Senhor, essa pessoa agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, que todo o peso, Senhor, do corpo, todo o peso dos pés, da perna, ó Deus, agora em nome de Jesus, sejam desfeitos agora em nome de Jesus, por terra. Eu declaro agora, Senhor, ó Deus, que todo problema, ó Deus, toda dificuldade caia por terra nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, ó Deus, é o teu filho, a tua filha, ó Deus, como vencedor, como vencedora, ó Deus, nessa noite, que ele consiga, Senhor, reagir, que ele consiga, Senhor, ó Deus, entender que precisa, Senhor, desse amor, o Senhor dos exércitos, o Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor que deu o seu sangue por nós, nessa noite, que o sangue do Senhor esteja sendo derramado agora, sobre cada vida nessa noite, para purificar, para curar, para libertar. Liberta nessa noite, Pai, os corações. E eu quero fazer um convite a você nessa noite, você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Eu quero fazer esse convite para você, é um convite especial. Não é um convite para você ir para um bar, não é um convite para você ir para uma balada, não é um convite para você ir para o vício, para você ir para a bebedeira, não. É um convite eterno, de vida eterna. É um convite de mudança de vida, de mudança de estado. Você vai passar de um estado para o outro. É um novo ciclo que vai estar acontecendo na sua vida a partir de hoje. E eu quero te fazer essa pergunta: você quer entregar o seu coração para Jesus, ou aceitando como o único Salvador da sua vida? Eu quero convidar você nessa noite que deseja fazer isso. O Espírito de Deus está aqui, está aí, e Ele quer ter esse relacionamento com você. Se você quer ter esse relacionamento com Ele, vem aqui na frente em nome de Jesus. A Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Oh Pai, em nome de Jesus, é o teu Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Tem alguém nessa noite que quer entregar o seu coração para Ele? O mundo vai passar, as suas concupiscências, mas as promessas do Senhor não passarão. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando, adorando ao Senhor, você tem a oportunidade de vir. Se você não está conseguindo vir, fala com alguém que está do seu lado, que vai te orientar e vai te trazer, te conduzir até aqui. Talvez você está com vergonha de fazer isso. Alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Quer entregar o seu coração para Jesus? Aleluia. Tem
Tem alguém que quer entregar o seu coração para Jesus nessa noite? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem 1, 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite quer fazer isso? Tem mais alguém? Glória ao nome do Senhor. Peço que a igreja levante suas mãos para cá. Nós vamos estar orando por eles. Chegar aqui perto deles. Eu quero que Pai, em nome de Jesus, estão aqui, Senhor, os teus filhos. Deus, teu filho que completou idade nova ontem, Senhor, também. Que o Senhor continue abençoando ele, conduzindo ele, Senhor, em pastos verdejantes. Guarda ele, Senhor, livra de todo mal. E que ele possa, Senhor, se firmar nas verdades, nas veredas eternas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu filho, Senhor. Da mesma forma, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Eu quero pedir a tua misericórdia, a tua bênção. Que o Senhor possa estar guardando, livrando-os de todo mal. Que os anjos do Senhor estejam acampando, Senhor, ao redor deles, abençoando a sua casa, a sua família. Meu Deus, muito obrigado nessa noite. Que eles se tornem, Senhor, melhores, que eles sejam prósperos, que eles possam ser conduzidos, Pai, em pastos verdejantes. Em nome de Jesus, frustra agora todo o plano das trevas, todo o plano do diabo contra a vida deles, Senhor. Guarda a mente e o coração, Senhor. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Olhe para lá, ó. Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor pela vida deles, amém. Dá um abraço. O telefone aí. Amém? Glória a Deus. Ó, vamos aproveitar aqui e bater os parabéns dele aqui. Como é teu nome? Como é teu nome? Rodrigo. Vamos bater os parabéns dele aqui. Não é o final ainda não, tá? Aproveitar que ele está aqui. Vem aqui, Rodrigo. Vem aqui. Vamos orar por ele. Vamos fazer uma oração por ele. E vamos bater os parabéns, tá bom? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de Rodrigo, abençoando ele, Senhor, te agradecendo, Senhor, pelo dom da vida, que esse novo ciclo da sua vida seja de bênção, de prosperidade, que o Senhor conduza ele, Senhor, ó Deus, da maneira certa, que o Senhor guarde ele de todo perigo, guarde o seu coração, a sua mente, Deus, essa fase da vida dele, Senhor, ó Deus, venha ser transformada em uma nova fase, em um novo tempo, Senhor, de conquistas e de bênção para a glória do Senhor, amém. Vamos cantar os parabéns? Nessa data muitas
abençoe. Glória a Deus. Poder sentar. Eu quero convidar aqui Isabela. Cadê Isabela? Vem cá, Isabela. A filha do irmão Paulo. Vem aqui, menina de Deus. Amém. Fiquei sabendo que você hoje desceu as águas, não foi? Se batizou, olha aí, coisa linda. Amém. Então vamos orar por ela, né, gente? Não foi aqui na igreja, foi em outra igreja, mas ela está cumprindo aquilo que é mandamento, né? E ela ainda, uma jovenzinha, né? 12 aninhos, ela decidiu, assim como Bia também foi batizada com 12, não foi, Bia? E ela entendeu isso, né? E em breve teremos batismos aqui, tá bom? Amém? Descer as águas também dos novos. Então, vamos orar pela vida dela. Pai, aqui está a tua filha, Senhor, que decidiu descer as águas do batismo. Que o Senhor, Pai, possa conduzi-la, Senhor, ó Deus, na tua vontade. Que o seu coração seja totalmente teu. Que o coração dela, Senhor, possa te honrar. Ó Deus, que ela possa viver, Senhor, para ti. Que o Senhor guarde ela, Senhor, guarde na escola, na faculdade, ó Deus, onde ela pisar a planta dos seus pés, Pai, ó Deus, que faça a diferença. Que ela honre ao Senhor, Pai, com o seu sorriso, honre ao Senhor na sua fala, que ela honre ao Senhor nas suas atitudes, no seu comportamento. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida dela, e que o Senhor a guarde, Senhor, livre de todo perigo, Senhor, da abundância de alegria, Senhor. Que ela possa se sentir feliz todos os dias, livre de doença, de enfermidade, e que ela venha, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoa o seu pai, a vida do irmão Paulo, Senhor, que também da mesma forma a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, Pai. É que eu te peço agora em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Os avisos já foram dados, né? Segunda-feira, amanhã, né? Tem a célula com jovens. Terça-feira, terça extraordinária. E